Parece que os vermes que estão no sangue do Boyd tornam ele invisível aos monstros que caminham à noite na cidade. Mas vocês perceberam que o próprio Boyd enxerga esses monstros agora de uma forma meio turva? Será que isso é porque ele está se tornando um deles? Também tivemos uma cena interessante daquele monstro sorridente entrando no ônibus, né? E descobrindo ali as coisas quase como se aquilo estivesse ativando uma memória afetiva dele. Então, será que isso significa que esse monstro sorridente já foi humano no passado? Nesse vídeo, então, vamos comentar o segundo episódio da temporada de From com spoilers. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo pra gente falar da série From ou Origem em português. Todo domingo sai lá nos Estados Unidos um episódio novo dessa segunda temporada, mas infelizmente ainda não tem previsão da chegada dessa segunda temporada em nenhum dos streams que a gente tem aqui no Brasil. Eu pensei bastante, levei bastante em consideração também os comentários de vocês lá no meu vídeo analisando o episódio 1 e eu resolvi fazer a cobertura semanal dessa série. Então, atentem-se que toda segunda-feira aqui no canal nós vamos ter vídeo comentando do episódio que foi ao ar no domingo lá nos Estados Unidos. Esse vídeo tá saindo um pouco mais tarde, né? Tá saindo na terça, porque ontem foi feriado e eu tirei o dia pra descansar. Mas agora voltamos à programação normal. Ah, e me segue no Instagram também, pra você acompanhar o conteúdo que eu levo pra lá e ficar sabendo, né, toda vez que eu postar um vídeo novo. Vamos começar falando do Boyd, porque se no episódio passado eu fiquei com raiva da Tabitha, né, gritando e falando alto lá naquela caverna, nesse episódio eu fiquei com raiva do Boyd. Que porra foi aquela dele chegar pro Martin e falar: vamos mudar de assunto? Que mudar de assunto, Boyd? Mudar de assunto o quê? Você não tava querendo respostas? O Martin tava falando que os monstros que saem da floresta, né, e andam à noite na cidade são apenas a ponta da lança, que eles não são a pior coisa dessa cidade. Então, ao invés do Boyd pedir mais informação, né, perguntar então quem que te prendeu, quem é que tá dominando tudo ali, quem é que é o resto da lança, né, se os monstros são a ponta da lança, quem é o resto da lança? Não, ele fala pra mudar de assunto, que raiva. Mas ainda assim a gente consegue tirar algumas informações dessa cena. O Martin estava pedindo a todo momento pro Boyd matar ele. O Martin estava um pouco nervoso, aliás, e ele pediu algumas vezes, né, pro Boyd matar ele, que eles estavam sem tempo. Quando a música começou a tocar, o Martin disse que eles só tinham até o final da música, que eles estavam vindo. Mas aí quando a música parou de tocar, ninguém chegou, né? O que aconteceu quando a música parou foi que o Martin, em um surto, atacou Boyd, feriu Boyd e passou para o Boyd os vermes de sangue e morreu na sequência. Isso me leva a acreditar que o Martin já estava praticamente morto. O Martin estava preso ali, acorrentado há anos, sem comida e sem água, e não estava morrendo porque, de alguma forma, esses vermes em seu sangue estavam mantendo ele vivo. Portanto, o Martin não conseguiria morrer de causas naturais, e era por isso que ele estava insistindo tanto para que o Boyd o matasse. O Martin disse que contava os dias, mas quando os dias viraram anos, ele parou de contar. E ele falou pro Boyd também que há muito tempo ele não via gentileza. Isso me leva a acreditar que o Martin recebia visitas constantes ali naquele lugar, e que o Martin foi preso ali por alguém que não conseguia matá-lo, mas que deixava ele lá para morrer, mas acabava que o Martin nunca morria, porque ele não podia morrer de causas naturais. Então mesmo o Martin sem água e sem comida, ele sobrevivia, porque as pessoas que iam lá visitá-lo e que não mostravam para ele gentileza, também eram incapazes de matá-lo. E pelo que parece, os monstros que visitavam o Martin eram incapazes de matá-lo justamente por conta dos vermes em seu sangue. Os monstros incapazes de matar Martin o prenderam para morrer, só que Martin também era incapaz de morrer. Tudo isso porque os vermes em seu sangue o mantinham vivo. Boyd poderia ter matado Martin, mas se recusou. E no momento que a música parou, Martin o atacou. Então isso me leva a acreditar que esses vermes que estavam ali dentro do Martin protegiam o Martin dos monstros e impediam que o Martin morresse de causas naturais também. Só que esses vermes, né, não são nada bons. E provavelmente fazia ele fazer coisas ruins, coisas que ele não queria fazer, estilo a Sarah. Talvez esses vermes só acordem durante a noite. E talvez seja isso que deixou o Martin tão nervoso para fazer com que Boyd o matasse antes da música terminar. O Martin fala algumas vezes que eles estão vindo, mas quando a música para, ninguém chega. Então, assim, o eles que o Martin estava se referindo eram os vermes em seu sangue. E quando esses vermes vieram, né, quando esses vermes acordaram, quando a música parou, o Martin atacou o Boyd. Passou os vermes em seu sangue para um corpo novo e morreu, deixando claro que essa morte repentina do Martin
foi porque os vermes deixaram o seu sangue, ou seja, os vermes que estavam segurando ele vivo por todo esse tempo. Mas agora o que vai ser do Boyd? Bom, vamos lá. Se os vermes conseguiram manter o Martin vivo durante todos esses anos, mesmo sem comida e água, os vermes também vão curar Boyd daquela doença que ele teve, que ele comentou na temporada passada, né? Que teve toda aquela cena dele conversando com o filho e tudo mais. E parece também que os vermes deixaram Boyd invisível aos monstros. Uns 5 monstros passaram por ele ali na floresta e nenhum dos monstros viu o Boyd. O Boyd até viu esses monstros, mas enxergou eles de uma maneira muito turva, quase não vendo também. O Boyd via, mas ele tinha dificuldade em focar na imagem desses monstros. Então assim, mais um pouquinho o Boyd também não ia ver os monstros passando. Ou seja, será que o que quer que tenha nesses vermes de sangue esteja transformando o Boyd em algo no meio do caminho entre humano e monstro? Será que o Boyd está se tornando uma espécie de monstro diferente? E uma coisa interessante aqui também nessa cena é que depois, né, que o Boyd sai ali daquele lugar onde o Martin estava preso, ele vê as ruínas daquele lugar, né, deixando claro que o Boyd viajou no tempo quando ele entrou lá naquela árvore no último episódio da temporada passada. O Boyd viajou para muitos e muitos anos no passado. Isso a gente consegue ver pelas pedras, né, pela estrutura, pelo design do lugar onde o Boyd estava com o Martin. A iluminação era feita com tochas ainda, ou seja, ainda não existia luz elétrica, parecia ali uma coisa muito medieval, porque na cidade tem luz elétrica, então naquele lugar não tinha. Isso significa que o Boyd viajou pelo menos, aí no mínimo, uns 100 anos para o passado. E agora que o Boyd saiu de lá, voltou ao tempo dele de verdade, o lugar está só ruínas. Mas voltando a falar desses vermes que estão no sangue do Boyd. Esses vermes podem até ajudá-lo a curto e médio prazo, porque fazem ele ser invisível aos monstros, né? E seguram ele da doença que poderia matar ele de qualquer forma, mas a longo prazo, com certeza, isso é uma coisa ruim. Porque a série queria muito que a gente acreditasse que os monstros iam chegar lá no lugar onde o Martin e o Boyd estavam. Porque o Martin disse que eles não tinham tempo, porque eles estavam vindo e o Martin estava ali acorrentado, né? Então, parece que, se ninguém apareceu, o eles era de fato os vermes. E se Martin queria tanto morrer, era por isso, né? Porque ele não estava mais aguentando viver com aqueles vermes em seu corpo. E os vermes vieram quando a música parou, fazendo o Martin atacar o Boyd e passar essa infecção pra frente. E o Victor também deu um olhar meio desconfiado pro Boyd quando viu esses vermes mexendo dentro desse braço dele, né? Então parece que o Victor sabe de alguma coisa e sabe que coisa boa esses vermes não significam. E isso já não me leva a falar de uma outra coisa que me irritou muito nesse episódio, que foi a falta dos personagens terem aquela vontade de compartilhar as informações. Quando o Boyd encontrou o Victor e a Tabitha, eles passaram a madrugada toda juntos, então eu esperava que o Boyd contasse tudo que ele passou, né? Que ele encontrou esse Martin, dos vermes no braço dele, de onde ele estava, que parecia ali um lugar meio medieval. Eu esperava também que o Victor contasse tudo pro Boyd, onde ele esteve com a Tabitha, que eles encontraram uma caverna de onde os monstros dormem, e que se o talismã protege a casa, talvez eles conseguissem selar a porta daquela caverna, colocar uns talismãs ali e impedir os monstros de saírem, mas não, ninguém conversa, ninguém se comunica. Tipo, ok que erros de comunicação acontecem, mas você passar por tudo aquilo, você está em um estado de pressão constante, né, e com sua vida correndo risco a todo momento, e não sentar e conversar, porque assim, parece que o Victor sabe mais do que ele fala. Parece que o Victor tem informações privilegiadas desse mundo e o Boyd está tentando descobrir o mistério de onde eles estão vivendo. Então assim, por que não sentar e conversar? Uma teoria que eu li e que para mim faz muito sentido é sobre os talismãs que protegem a casa dos monstros à noite, né? No talismã a gente vê o desenho ali de 2 pessoas acorrentadas uma à outra e tem ali ao redor dessas pessoas, né, uns símbolos ali representando as árvores, representando a floresta. De um lado dessas pessoas tem ali um símbolo que representa o sol e do outro lado tem um símbolo que representa a lua. Esse talismã protege a casa à noite dos monstros, né? Mas tem alguma coisa que está protegendo a cidade durante o dia dos monstros. Porque assim, por que os monstros não podem caminhar durante o dia? Então assim, eu sinto que tem algo protegendo a cidade durante o dia e eu não sei como ainda, mas eu sinto que até o final da temporada os monstros vão conseguir caminhar durante o dia também. Talvez esse seja o grande cliffhanger do último episódio dessa temporada. Os monstros caminhando durante o dia. E já que a gente está falando do monstro, vamos falar da cena daquele monstro sorridente entrando lá naquele ônibus. Eu achei bem interessante a cena dele no ônibus, para falar bem a verdade para vocês. Ele parece estar muito interessado,
ele parecia que ele sabia como abrir a porta, aí ele entra, aí ele passa a mão ali no banco, ele fica olhando para aquele painel, ele senta ali no volante, ele acende a luz, quase como se ele estivesse realmente interessado com aquela aparelhagem, quase que como se ele tivesse uma experiência anterior com tudo aquilo. Parecia muito que ele estava descobrindo coisas novas, quase como que uma criança, sabe? Quando ganha um brinquedo novo, tenta mexer em tudo para descobrir como que aquilo funciona. Isso me pareceu bastante. Então eu fiquei pensando que talvez no passado esse monstro sorridente aí, com um sorriso meio macabro, poderia ter sido, sei lá, um motorista de ônibus. Essa cena serviu para mostrar pra gente que esses monstros, eles têm instintos humanos, porque esse sorridente aí, ele fez tudo isso como se ninguém estivesse vendo, né? Ele não sabia que tinha gente naquele ônibus. Então, assim, ele sozinho, ele estava interessado naquelas coisas. Os monstros, no final das contas, têm instintos humanos e aquele ônibus despertou nele alguma memória. Então, assim, parece que essa cena veio para confirmar pra gente que antes de se tornarem aquelas coisas, né, que atacam à noite, esses troços aí já foram humanos muito tempo atrás. E se de fato esses monstros são apenas a ponta da lança, o que quer que seja que os criou é o restante da lança, né? Se o Boyd ao menos tivesse deixado o Martin concluir a frase, agora a gente já teria essa resposta. Mas parece que aquela aranha que atacou a cabana do Boyd e da Sarah no final da temporada passada faz parte dessas criaturas, é uma das criaturas, né, que é o comprimento da lança, né, todo o resto do corpo da lança, que não são os monstros que atacam à noite. Agora, uma coisa que me pareceu muito importante nesse episódio, mas que eu ainda não consegui pensar em nenhuma teoria sobre, foi daquela cena do Martin falando pro Boyd, perguntando, né, será que a Abby estava certa? A Abby foi a esposa do Boyd, que o próprio Boyd matou, né, porque a esposa dele, ela achava que eles estavam todos sonhando, e que se todo mundo morresse, eles acordariam e voltariam para casa, né, para o lugar de onde eles vieram. E nesse mesmo episódio, o Victor também fala um pouco sobre sonhos. Ele fala que achou que eles estivessem sonhando, mas que os desenhos o ajudam a se lembrar. E nós tivemos também o Elgin, né, que apareceu aí nesse episódio, mas que no episódio passado ele teve um sonho sobre as coisas que o esperavam dentro dessa cidade. Então, assim, parece que essas coisas estão conectadas de alguma forma. Eu acho que esse é um assunto que é importante, mas eu ainda não consegui pensar em nenhuma teoria sobre isso. Se você pensou em alguma coisa, por favor, coloca aqui nos comentários, compartilha a informação, não seja o Boyd e o Victor, e vamos trocar essa ideia. Ah, vamos falar do Jim. Como eu comentei lá no vídeo do episódio passado, né, eu imaginei que ele sobreviveria, e de fato ele sobreviveu, e eu comentei também que eu acreditava que os outros dois iriam morrer, e de fato os dois morreram. Então, assim, nada de novo por aqui. Tudo saindo como esperado, mas o que me incomodou, de novo, um pouco, algumas coisas me incomodaram, né, e tudo que me incomodou não foi nem a história do episódio, foi alguns personagens pontuais, a atitude de alguns personagens. E aqui no caso do Jim, foi a filha dele, porque a filha dele sabe como esse universo funciona, e o que ela tava querendo? Sair pra fazer o quê? Denunciar a posição do pai, matar o pai e ela mesmo morrer no meio do caminho? Outra coisa que me incomodou um pouco, mas não é que me incomodou, né, é que eu faria diferente. Por exemplo, aquele cara rendeu o xerife e falou que a dona tava maluca, que eles iam sair de lá, que aquilo ali é tudo um culto meio estranho. A dona era pra falar, não, você pode sair sim, sozinho, vai embora sozinho. E aí todos os outros poderiam assistir pelo vidro ele sendo morto pelos monstros. Assim ninguém nunca mais quis confiar do que a dona falou era verdade. Mas em resumo foi isso, eu gostei desse episódio. Estou ansioso para o próximo episódio para conversar também com vocês, né, compartilhar com vocês as minhas teorias, porque eu gosto muito de uma série meio complicada assim, mas eu acho que as respostas estão vindo, tá? Eu acho que cada episódio eles estão construindo mais mistérios, mas aos poucos eles estão liberando algumas coisas, o que é importante, porque se for uma série que a gente já tá aqui há 12 episódios e a gente não tem resposta de quase nada, então assim, eles têm que começar a dar algumas respostas pra gente continuar engajado com a série. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desse segundo episódio, deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba, clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.